Uma equipe de pesquisadores tem uma missão. Cientistas, historiadores, arqueólogos, todos na trilha dos enigmas da história. Buscando a verdade por trás dos maiores mistérios conhecidos pela humanidade. A Grande Pirâmide é o maior dos 3 vastos monumentos de Gizé. Mas quem a construiu? Como a construíram e por quê? Ela permanece de pé após 4.500 anos, mas ainda pode haver tesouros antigos e câmaras secretas escondidas em suas pedras? Em Londres, nossa equipe se reuniu. Nossos 4 pesquisadores combinam décadas de experiência em diferentes campos. Mas todos têm um objetivo: aplicar seus conhecimentos e revelar a verdade. Há mistérios e grandes mistérios. Eu sempre adorei revelar os segredos do passado. Precisamos voltar e separar as inverdades das verdades. Problemas antigos que não têm resposta há mais de 100 anos, na verdade agora podem ser resolvidos. Eles seguirão as pistas deixadas para trás. Desvendarão os segredos do passado. Vão separar os fatos da ficção. E juntos vão descobrir a verdade por trás dos maiores mistérios de todos os tempos. Eu adoro a Grande Pirâmide porque ela é um mistério intenso. Todos nós crescemos vendo ela em selos, filmes e documentários. A Grande Pirâmide, seu tamanho absoluto, uma idade fantástica de 4.500 anos. E o fato de ser a última das 7 grandes maravilhas do mundo clássico que ainda nos acompanha hoje. É um símbolo duradouro do passado. Nos conecta a esse passado que todos compartilhamos. Pirâmides são uma daquelas construções que vemos quase universalmente em todas as culturas. E elas representam uma espécie de núcleo de um conhecimento especializado de tecnologia, economia, estética e cosmologia. E quando você pensa em pirâmides, bom, imediatamente pensa na maior delas, na Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide é o maior dos 3 vastos monumentos de Gizé. Ela fica com as pirâmides de Quefren e Miquerinos, todas construídas com 100 anos de diferença uma da outra. Tem mais de 4.500 anos. Foi construída em uma época em que o Egito era uma grande potência. Governada por um rei, um faraó chamado Khufu, o Império do Egito se estendia pelo Mediterrâneo. Da Líbia moderna, no oeste, para o que hoje é a Turquia, no norte. Mas esta era dourada não durou para sempre. Outros poderes surgiram. O Império Egípcio desmoronou. E o tempo enterrou os segredos dos faraós na areia. O mistério da Grande Pirâmide depende de 3 grandes perguntas. Quem a construiu, como construiu e por quê? As teorias criaram mistérios e eu mal posso esperar para começar a investigar. A antropóloga Karen Bellinger tem observado mais de perto os construtores da Grande Pirâmide. Eu sou a doutora Karen Bellinger e eu sou antropóloga. Eu viajei pelo mundo explorando locais desde a pré-história até os dias modernos em busca do que significa ser humano. Normalmente, quando as pessoas pensam na Grande Pirâmide, elas pensam em Khufu, o faraó que a construiu e que foi enterrado lá. Mas honestamente, o que mais me entusiasma como antropóloga é ver por trás dessa fachada. A Grande Pirâmide foi construída em um planalto rochoso na margem oeste do rio Nilo, no século 25 a.C. Em sua base, a Grande Pirâmide é um quadrado de aproximadamente 230 metros por 230 metros. Os 4 lados se erguem juntos até o pico mais achatado, 138 metros, acima das areias ao seu redor. A Grande Pirâmide hoje é incrivelmente impressionante. É uma montanha de calcários irregulares erguida no deserto. Mas o que é mais incrível é que, nos tempos antigos, era ainda mais espetacular. A superfície externa era revestida com um calcário branco brilhante da tuna que teria brilhado sob o sol do deserto. A Grande Pirâmide era a maior coisa que alguém já tinha visto em termos de estruturas construídas por um humano. E o que é ainda mais incrível é que ela permaneceu como a estrutura mais alta por milhares de anos. E não foi superada até a Alta Idade Média, no século XIII, quando a Era das Catedrais surgiu na Europa.
A Grande Pirâmide é feita de aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedras, alguns pesando até 80 toneladas. Seria difícil enxergar o impacto que a Grande Pirâmide teve sobre qualquer um que a visse nos tempos antigos. Sabe, em 2500 a.C., tinha um colosso surgindo no deserto e não tinha nada parecido visível em nenhum lugar. Seu tamanho criou dúvidas em algumas mentes. Como foi possível para os antigos egípcios construir tal monumento? Tentamos entender quem construiu as pirâmides desde que o mundo ocidental se apaixonou por elas no século XVIII. E sempre houve um grau de cinismo em alguns setores, que essa era uma tarefa impossível para uma civilização que existia há tanto tempo. Afirmações infundadas de que os antigos egípcios não poderiam ter construído a pirâmide estão alinhadas com outras teorias apresentadas sobre negros, indígenas e outras raças e etnias cujas realizações surpreendentes são desacreditadas. Mas sabe, você raramente vê pessoas sugerindo que gregos antigos ou romanos não construíram todos os monumentos que atribuímos a eles. Durante séculos, acreditou-se que os escravos construíram a Grande Pirâmide, dezenas de milhares deles. O antigo historiador grego Heródoto viajou para o Egito no século V a.C. Ele escreveu sobre as maravilhas que viu e as histórias que ouviu. Ele foi informado do faraó Khufu, o rei que construiu a Grande Pirâmide. Heródoto ouviu dizer que ele era um tirano que escravizou centenas de milhares de pessoas para construir sua grande tumba. Mas Heródoto estava escrevendo suas histórias no século V a.C., 2000 anos depois que as pirâmides foram construídas. Mas Karen descobriu achados arqueológicos mais recentes que sugeriram uma coisa muito diferente. Os trabalhadores da pirâmide são realmente o coração desse processo de construção. O faraó poderia ter todo o dinheiro do mundo para construir sua pirâmide, mas sem mão de obra para isso, não existiria a pirâmide. E claramente, esse foi o grande projeto de construção. Mesmo que não fosse necessário um exército de 100 mil pessoas, ainda seria necessária uma grande força de trabalho. E essa grande força de trabalho precisaria de comida e abrigo. No final da década de 1980, os arqueólogos foram procurá-la. Em uma planície arenosa no sul da Grande Pirâmide, eles descobriram uma cidade perdida enterrada. Era um enorme complexo de edifícios. A oeste havia habitações maiores, possivelmente administradores e supervisores habitacionais. A leste, às margens do Nilo, havia uma grande aldeia de auxiliares, padeiros e ferreiros, médicos e cozinheiros. E aninhadas no meio estavam as casas dos próprios trabalhadores da pirâmide. Os arqueólogos encontraram evidências de uma série de grandes quartéis que teriam abrigado confortavelmente de 40 a 50 indivíduos. Aquilo não era o máximo do luxo de forma alguma, mas suas casas também não. E tem mais evidências que sugerem que esses trabalhadores da pirâmide eram muito bem cuidados. Eles também encontraram quantidades de ossos de animais abatidos, indicando que esses trabalhadores foram alimentados com uma dieta de proteínas de alta qualidade, o que seria bastante incomum para os trabalhadores normais da época. Um cemitério próximo revelou restos de esqueletos que mostraram que esses indivíduos muitas vezes tinham ossos quebrados que foram devidamente fixados e curados. Esta era basicamente uma população bem alojada, bem alimentada e bem cuidada. Este não era um exército de escravos construindo uma pirâmide. Trabalhadores não contratados ou escravizados que teriam trabalhado até a exaustão, descartados como e quando necessário. A visão de trabalhadores escravos forçados a trabalhar sob o sol punitivo egípcio agora pode ser descartada. Hoje, muitos egiptólogos acreditam que os trabalhadores da pirâmide eram recrutados ou voluntários pela grande causa. Mestres artesãos podem ter estado no local em tempo integral. O corte preciso e a cravação das pedras externas, em particular, não eram trabalhos para amadores. Mas acredita-se que havia milhares de trabalhadores não qualificados. Eles cumpriram um período limitado em Gizé, antes de retornar para as aldeias de onde vieram. Eles trabalharam juntos em equipes.
Sabemos disso pelos grafites que foram encontrados na pirâmide. Em cantinhos escondidos, os trabalhadores anotavam os nomes das turmas de trabalho. Deixaram suas marcas na história. E que bom para eles! Porque, embora a pirâmide tenha sido construída para o faraó, ela era muito mais que isso. O local da Grande Pirâmide era mais do que só um grande canteiro de obras. Era um lugar de transformação social. Era um lugar onde indivíduos que provavelmente nunca haviam saído de sua aldeia se reuniram por um determinado período para se envolver na construção de um monumento enorme. Não só para um líder individual, mas para toda a nação. Quer dizer, foi para a glória do Egito e cumpriu todas as crenças religiosas muito importantes que essa sociedade prezava. Juntos, eles estavam moldando a pirâmide, e a pirâmide estava moldando eles. Milhares de egípcios, centenas de aldeias, todos eram agora um só povo. Os trabalhadores da pirâmide são realmente o coração desse processo de construção. Sabe, o faraó poderia ter todo o dinheiro do mundo para construir sua pirâmide, mas sem mão de obra para isso, não existiria a pirâmide. Os pesquisadores estabeleceram que os trabalhadores que construíram a Grande Pirâmide não eram escravos. Sabemos onde viviam, o que comiam e que grupos trabalhavam. Mas há uma coisa que ainda não se sabe. Como eles construíram a própria pirâmide? A Grande Pirâmide de Gizé. O maior dos 3 monumentos gigantescos na margem oeste do Nilo. Ele existe há 4.500 anos. E suas pedras silenciosas ainda guardam muitos mistérios. Enquanto nossa equipe de historiadores, arqueólogos e cientistas continuam a sua busca para descobrir suas verdades, uma das maiores questões é exatamente como essa maravilha da engenharia antiga foi construída. Essa estrutura continua a fascinar com 4.500 anos e 140 metros de altura. Como exatamente as pessoas construíram isso? Ainda estamos lutando com essa questão como os romanos fizeram séculos atrás. Sou Tony McMahon e minha abordagem do passado é investigar os mistérios que parecem impossíveis de resolver, distinguir fato de ficção, separar história de mistério. Ainda há pouco consenso sobre como essas estruturas gigantescas foram construídas. Tony está olhando a engenharia por trás da pirâmide e a ciência exploratória mais recente para examinar as evidências e chegar à verdade. Em 2500 a.C., você deve imaginar que o estado da tecnologia humana ainda era relativamente primitivo. Não havia polias e guindastes sofisticados. E ainda assim, essa estrutura enorme foi criada por pessoas nos primeiros estágios da civilização humana. A maior parte da Grande Pirâmide é construída em calcário, extraído em Tura, ao sul do canteiro de obras em Gizé. Mas também há 8.000 toneladas de granito na estrutura. Esses gigantescos blocos de pedra vieram de muito mais longe. Para chegar a Gizé, eles tiveram que ser transportados a 800 quilômetros de Assuã, no sul. Como todas essas pedras chegaram ao canteiro de obras? Eles realmente poderiam ter feito isso sem ajuda? Há vários anos há um interesse crescente em como a pirâmide foi construída. E um documento fascinante foi descoberto em 2013. Em um antigo porto na costa do Mar Vermelho, os escavadores descobriram centenas de fragmentos de um intrigante documento. Foram os exemplos mais antigos já encontrados de papiro, um material grosso e parecido com papel usado para escrever no Egito Antigo. Esse documento frágil datava da época em que a Grande Pirâmide estava sendo construída. Ele foi chamado corretamente de a maior descoberta da egiptologia neste século. O Diário de Merer, que é essencialmente um inventário mantido por um supervisor, dá uma visão incrível da atividade de construção do dia a dia que criou a Grande Pirâmide. Merer era um oficial de médio escalão das pedreiras de Tura. As pedreiras produziram o calcário branco de melhor qualidade no Egito. Na Grande Pirâmide, foi usado para a cobertura externa do monumento.
Quando você vai para a Grande Pirâmide hoje, você se depara com o que é, em sua essência, um monte enorme de blocos. Mas, originalmente, a pirâmide toda era revestida de calcário. Suas laterais eram retas. O diário de obras encontrado pelos arqueólogos em 2013 detalha o transporte de calcário da pedreira para Gizé. O que aprendemos com o que o supervisor Merrill escreveu naquele pedaço de papiro é que esta foi uma operação muito sofisticada para construir a Grande Pirâmide. Envolvia o transporte de enormes blocos de pedra de pedreiras a centenas de quilômetros, usando um sistema de canais e usando o rio Nilo. E isso teria exigido um esforço nacional para que eles pudessem realizar esse tipo de operação. Usando hieróglifos, Merer registrou o trabalho de seu grupo todos os dias. Eles puxaram os blocos pesados até o Nilo, em Trenós, onde os barcos esperavam para carregá-los rio abaixo. A viagem de ida e volta durou 3 dias. Durante o período de 5 meses no registro, o grupo de barqueiros de Merer moveu cerca de 1.000 blocos de calcário branco para o canteiro de obras. São 20 blocos de calcário pesando em média 2,5 toneladas cada, sendo transportadas por 20 quilômetros. Eles teriam usado a corrente natural do Nilo para ajudar no retorno do rio abaixo para Gizé, mas continua impressionante mesmo para os padrões de hoje. Mas levar os blocos para Gizé era somente parte do problema. A pedra ainda tinha que ser levada do rio para o canteiro de obras e colocada na posição certa na pirâmide. Se trabalharmos com a suposição de que a Grande Pirâmide levou cerca de 20 anos para ser construída, isso significa que eles devem ter colocado um bloco a cada 2 minutos. Agora, isso levanta a questão: como eles fizeram isso com a tecnologia da época? Por pelo menos 2.000 anos, muitos analistas assumiram que algum tipo de sistema de rampas estava envolvido para levar essas pedras cada vez mais para cima. Mas que tipo de rampa? Rampas feitas de tijolos de barro secos ao sol foram encontradas em outros sítios egípcios antigos. Mas a Grande Pirâmide exigiria uma inclinação enorme, larga o suficiente para equipes de homens passarem umas pelas outras, e forte o suficiente para carregar blocos pesando muitas toneladas até os níveis mais altos. E como isso seria possível? Tony tem pesquisado muitas teorias diferentes. Se pegarmos uma das teorias da rampa, de que havia uma única mega rampa do lado da pirâmide, isso é perfeitamente viável, mas o problema é que não há evidências de que essa rampa tenha existido. O grande escritor romano Plínio descartou a ideia de uma mega rampa, mas mesmo assim é fascinante que os romanos que construíram em uma escala épica por todo o império tenham ficado fascinados por essa estrutura que já tinha 2.500 anos na época em que Plínio estava escrevendo. Ao longo dos séculos, diferentes formas de rampa foram sugeridas. Uma rampa em zigue-zague que serpenteava por um lado da pirâmide, ou uma rampa em espiral que subia ao seu redor e circundava toda a estrutura. Mas o problema é que simplesmente não há evidências de nenhuma dessas rampas externas, e todas apresentam dificuldades logísticas. Essa evidência ausente levou um investigador a uma nova teoria. Em 1999, um arquiteto francês, Jean-Pierre Houdin, apresentou uma teoria intrigante bastante plausível de como uma rampa pode ter sido usada para construir a pirâmide. Ele acredita que, inicialmente, haveria uma rampa externa para construir os 2 primeiros terços da pirâmide. E depois aquela rampa externa teria sido desmontada e levada para dentro da pirâmide para usar aqueles blocos de construção para criar a última parte da pirâmide, mas de dentro dela. E é por isso que não há sinal de rampa externa. A teoria de Houdin é controversa. Alguns egiptólogos afirmam que suas ideias são complexas demais, que sua rampa interna enfraqueceria a estrutura da Grande Pirâmide. Mas uma descoberta misteriosa de meados da década de 1980 sugere que pode haver mais nas ideias de Houdin do que seus críticos pensam. Houve um estudo anterior em 1986 com um detector de microgravidade procurando câmaras escondidas dentro da Grande Pirâmide. E houve um tipo de padrão misterioso de redemoinho que foi detectado em um material de baixa densidade. Agora, isso não parecia fazer muito sentido na época,
Mas com a teoria de Houdin, anos depois, de repente ela se encaixa na ideia de algum tipo de sistema de rampa interna usado para construir uma pirâmide. Porém, havia um problema com a teoria de Houdin. Como esses blocos de pedra navegaram pelos cantos apertados de uma rampa interna? Bom, deve ter havido algum tipo de espaço criado em um sistema de entalhes para poder manobrar aquelas pedras por lá. Houdin teorizou que a rampa tinha curvas no interior da pirâmide e que, onde ela se curvava, a estrutura era inicialmente deixada aberta. Trabalhando com um egiptólogo americano chamado Bob Brier, Houdin foi procurar esses detalhes. Em 2008, Brier recebeu a permissão para escavar a Grande Pirâmide. Ele queria ver mais de perto o que ele e Houdin achavam que poderia ser uma daquelas aberturas do lado de fora da pirâmide. Ele subiu cerca de 80 metros, quando no lado nordeste encontrou uma espécie de plataforma irregular e um nicho para o qual olhou e viu o que descreveu como uma sala em forma de L. Isso combina com a ideia de blocos sendo movidos internamente. E é claro, seria muito difícil movê-los. Se alguém mover um sofá em uma casa, vai saber do que estamos falando. Portanto, você teria que manobrar o bloco e, de vez em quando, empurrá-lo de volta para um espaço para poder virá-lo na posição certa. O espaço era exatamente onde a teoria de Houdin previu que uma abertura seria encontrada. Ele tinha certeza de ter encontrado uma junção onde a estrutura foi deixada aberta para permitir que os grandes blocos girassem em sua jornada até o topo da pirâmide. Mas alguma prova conclusiva para a intrigante teoria de Houdin ainda não foi encontrada. Resta uma outra possibilidade, que não há evidências de uma rampa, porque não havia rampa. Nessa ousada teoria, a própria pirâmide era a rampa. Existem representações egípcias antigas de objetos enormes, estátuas, por exemplo, sendo arrastadas pelo chão com uma corda. Os egípcios eram muito bons em fazer cordas e usavam água, óleos e coisas assim para fazer deslizar coisas pesadas. Equipes de homens usando cordas podiam ter puxado os blocos por uma trilha de madeira ou ao longo das pedras externas polidas da própria pirâmide. Um sistema de contrapesos também podia ter sido usado, trenós vazios voltando ao chão, ajudando a levantar a própria pedra. Mas estamos falando de pesos muito grandes, não deslizando pelo chão, mas deslizando para cima. E é bem difícil acreditar que isso seja viável. Uma rampa reta, ou uma rampa em espiral, uma rampa interna ou nenhuma rampa. Cada teoria tem seus defensores. Evidências definitivas ainda não foram encontradas. A busca pela verdade continua. Mas como os egípcios completaram o monumento está longe de ser o único enigma da Grande Pirâmide. O maior mistério é por quê? As inúmeras pedras da Grande Pirâmide de Gizé ainda guardam muitos segredos. Ao longo dos séculos, elas inspiram admiração e curiosidade. Enquanto a equipe de cientistas continua examinando as evidências em busca de pistas, o foco agora se volta para o verdadeiro propósito desse monumento. Em Londres, uma equipe de cientistas e historiadores está vasculhando as evidências, procurando pistas e buscando a verdade. Agora sabemos quem a construiu e estamos mais perto de entender como. Mas o maior mistério é por quê. Para que tudo isso? A doutora Fleur Riddle é uma historiadora cultural. Ela quer saber como vimos a pirâmide ao longo da história, que significado demos ao seu propósito e que pistas isso pode fornecer. Nos tempos antigos, historiadores gregos como Heródoto identificaram a Grande Pirâmide como uma tumba do poderoso faraó Khufu. Mas ao longo dos séculos tem havido muitas outras teorias sobre o propósito da Grande Pirâmide, e todas elas contribuíram para este mistério duradouro. Os primeiros estudiosos procuraram na Bíblia uma explicação para as estruturas enormes no deserto. O livro de Gênesis, no Antigo Testamento, conta a história de um faraó egípcio que é perturbado por seus sonhos. Primeiro ele viu 7 vacas bem gordas, seguidas por 7 vacas terrivelmente magras, cambaleantes e doentes. Depois ele viu 7 espigas de milho, bem gordas e suculentas, seguidas por 7 espigas muito finas e desgrenhadas. E ele acordou apavorado. O que isso significava? Só que na prisão tinha um jovem judeu chamado José, que podia responder e interpretar esses sonhos.
O que José disse foi que ia haver uma fome terrível. E a única maneira do faraó salvar seu povo seria estocando o máximo de comida, o máximo de trigo possível. Os estudiosos da Bíblia calcularam que vastas estruturas devem ter sido necessárias para abrigar todos esses grãos. Em Gizé, eles pensaram que as tinham encontrado. Então, essa crença de que as pirâmides são os celeiros de José realmente existe a partir do século VI. Por volta de 1200, especialmente 1204, um mural incrivelmente lindo foi feito na Catedral de São Marcos, em Veneza, retratando as pirâmides como os celeiros. Para os cristãos medievais, cuja visão do mundo era toda baseada na Bíblia, o mito do celeiro era uma explicação conveniente, mas uma que acabou sendo contestada. No século XIV, temos um incrível livro de memórias de viagem de John Mandeville. E ele disse que viu as pirâmides. Mas, embora concordasse que eram os celeiros, havia um ar de confusão e hesitação. E sabemos que por volta dos séculos XV e XVI, quando o comércio e, mais importante, o turismo começaram a decolar mesmo, as pessoas viam as pirâmides por si mesmas e começaram a perceber que a igreja estava errada. As pirâmides são um mistério tão grande que, assim como a igreja estava tentando explicá-las, estamos tentando explicá-las até hoje. Ainda há muitos que se recusam a acreditar que as pirâmides foram criadas pelos antigos egípcios, que devem ter sido construídas por uma civilização avançada, agora perdida para a história, ou por alienígenas, e que não eram túmulos, que elas foram projetadas para produzir chuva nas terras áridas a oeste do Nilo, ou para aproveitar o eletromagnetismo como uma gigantesca usina de energia. Eu acho que a razão pela qual as pessoas preferem essas teorias insanas sobre alienígenas ou pessoas levitando blocos é porque a ideia de que pessoas há 4.500 anos eram mais inteligentes do que nós, que podiam construir estruturas que ainda não entendemos, é uma coisa que muitos não querem aceitar. Os mistérios estão repletos de exemplos de pessoas que não reconhecem que nossos primos do passado antigo eram inteligentes, inovadores e tão capazes quanto somos hoje. E isso deu origem a muitas teorias estranhas. Embora essas teorias muitas vezes pareçam malucas, e muitas delas são, elas podem nos dizer muito sobre as pessoas que as propõem, sua cultura, suas motivações e suas próprias obsessões e medos. Um desses homens foi o astrônomo do século XIX, Charles Piazzi Smyth. Charles Piazzi Smyth foi o astrônomo real da Escócia e foi um homem que teve uma vida totalmente excepcional. Aos 16 anos, ele já viajava pelo mundo, investigando o tempo e o espaço e tentando encaixar e explicar todos esses mistérios que temos para as pessoas comuns. Smyth ficou obcecado com a Grande Pirâmide, como ela foi construída e qual era o seu significado. Ele estava convencido de que ela tinha sido construída sob a direção de Deus por uma tribo perdida de israelitas, que se estabeleceu na Grã-Bretanha. Em 1860, ele tentou convencer a Royal Society a financiar uma expedição ao Egito para resolver esse mistério de uma vez por todas. A Royal Society infelizmente recusou, mas isso não o impediu. E Charles Piazzi Smyth resolveu ir com várias outras pessoas para o Egito para responder este mistério das grandes pirâmides. Ele fez isso pesquisando e criando uma maneira completamente nova de medir e entender a própria Grande Pirâmide. Smyth afirmou ter descoberto a unidade de medida usada pelos antigos arquitetos egípcios, a polegada piramidal. Cada parte da Grande Pirâmide, desde a altura de seus blocos até a largura de suas câmaras, foi supostamente baseada nela. Então a polegada piramidal é quase idêntica à polegada inglesa. E isso era uma coisa que Charles Piazzi Smyth tinha muito orgulho. Ele sentiu que realmente mostrava o quanto era importante o sistema inglês de medição para o mundo. Porque naquela época as pessoas ficaram muito cativadas por essa coisa chamada sistema métrico, que tinha sido inventado na França e tinha menos de 100 anos. E Charles Piazzi Smyth sentiu que se você pudesse medir a Grande Pirâmide só em polegadas inglesas, então esse era o caminho certo. As motivações de Smyth não eram só impulsionadas pela obsessão vitoriana com o Império. Ele sentiu que a Grande Pirâmide era um jeito dos humanos se comunicarem com os céus. Ele calculou que o número de polegadas do perímetro da base correspondia aos dias de um século solar. Ele também afirmou que a altura da pirâmide estava numericamente relacionada à distância da Terra ao Sol.
Uma das coisas em que Charles Piazzi Smyth realmente acreditava era que a própria Inglaterra representava uma das 10 tribos perdidas de Israel. E ele acreditou que, escrito nas pedras da Grande Pirâmide, havia uma resposta, uma explicação de que a Grã-Bretanha tinha essa intensa herança cristã. Claro, é completamente falso. Mas isso nos mostra aquela típica atitude imperialista vitoriana de fazer os europeus brancos o centro da história do mundo. Em 1867, Smyth lançou um livro sobre sua obsessão, Nossa Herança na Grande Pirâmide. Tinha mais de 600 páginas, mas rapidamente virou um best-seller. Smyth acreditava que o monumento de Gizé era um modelo da Terra e da sua história do começo ao fim. Ao medir com precisão a pirâmide, ele também fixou uma data para o Apocalipse. E Charles Piazzi Smyth acreditava que, como a Grande Galeria na Grande Pirâmide media 1.881 polegadas, o mundo acabaria depois de 1881. E ele acreditava que, a partir de 1882, o mundo mergulharia em revolução, guerra e caos. Essa seria a vinda do anticristo, até a segunda vinda de Cristo. Mas, basicamente, o Apocalipse estava aqui. Uma coisa que temos que entender é que o século vitoriano estava cheio de cultos apocalípticos. Porque esta é uma época de grande progresso, empolgação e tecnologia. As pessoas temem a mudança, temem o fim do mundo. O problema é que, claro, quando 1882 chegou e estava tudo bem, a credibilidade dele foi um pouco prejudicada. E ele foi satirizado em jornais do mundo todo, em todo o mundo ocidental, e deve ter sido uma época muito dolorosa para ele. Apesar desse fracasso humilhante, sem perceber, Charles Piazzi Smyth foi responsável por uma das descobertas mais importantes já feitas na Grande Pirâmide. Em setembro de 1872, um engenheiro britânico trabalhava em uma câmara nas profundezas da Grande Pirâmide. Seu nome era Wyman Dixon. Ele estava testando juntas entre a alvenaria na parede sul da câmara quando descobriu que uma das pedras parecia oca. Dixon a abriu. Do outro lado, ele descobriu uma fresta escondida, um túnel pequeno que desaparecia no interior da pirâmide. Dixon então viu a parede norte da câmara e encontrou uma área secreta lá também. E isso não foi tudo. No final de uma das frestas, ele descobriu 3 objetos. Então, Wyman Dixon encontrou os únicos objetos que já foram descobertos na Grande Pirâmide. E eles eram um gancho de cobre, uma bola de pedra de diábase e uma amostra de madeira de cedro. 2 das relíquias de Dixon estão agora no Museu Britânico. Os fragmentos de madeira foram doados à Universidade de Aberdeen em 1946 e prontamente perdidos. Então, essas relíquias de Dixon, o gancho de cobre e as bolas de pedra ficaram com o Museu Britânico. Mas a amostra de cedro desapareceu. Aber al-Adani, uma curadora egípcia da Universidade de Aberdeen, estava investigando as propriedades em 2020, quando seus olhos foram subitamente atraídos para uma caixa de charutos que continha uma velha bandeira egípcia. Depois que abriu, ela percebeu que continha os restos da amostra de cedro da Grande Pirâmide. Uma redescoberta inacreditável. E uma redescoberta quando os fragmentos de madeira podem ser examinados pela ciência moderna pela primeira vez. Mas a datação por carbono de uma amostra de madeira antiga apresentou um resultado inesperado. A datação por radiocarbono é uma forma de medir a idade de alguma coisa que possui material orgânico, como madeira. Todos nós absorvemos carbono ao longo das nossas vidas, mas quando morremos, ele começa a se decompor. E temos esse incrível sistema de medir quanto resta dele em uma amostra. A datação por radiocarbono nos mostrou que a amostra de madeira de cedro tem mais de 3.000 anos. Isso é 500 anos mais velho que a própria Grande Pirâmide. Então é um pedaço de madeira incrivelmente antigo em um lugar já antigo. Então, como sempre com a Grande Pirâmide, você encontra uma coisa e isso leva a uma série de outros mistérios. Hoje, as teorias de Charles Piazzi Smyth sobre a Grande Pirâmide estão quase esquecidas. A maioria dos estudiosos agora concorda com os historiadores da Grécia Antiga. A Grande Pirâmide foi construída como uma tumba, o último local de descanso do faraó Khufu. Mas o trabalho de Charles Piazzi Smyth deixou um legado não apenas em suas medições precisas da Grande Pirâmide, mas nas descobertas que ele fez em seu interior.
As chaves descobertas em 1872 podem ter a chave para desvendar os mistérios finais da pirâmide. Os mistérios escondidos dentro de suas pedras. A Câmara do Rei no coração da Grande Pirâmide permaneceu vazia por milhares de anos. Mas o sarcófago de granito enorme no interior uma vez já conteve o corpo mumificado do faraó Khufu. Então, o antigo problema que tem dentro da Grande Pirâmide é uma coisa que ainda nos fascina e estamos usando as técnicas mais recentes e tecnologias recentes para explorar essa questão. Estamos usando a termografia, até usando nanopartículas, para entender o que está acontecendo dentro da Grande Pirâmide, maneiras não destrutivas para resolver esse problema antigo. E estamos achando buracos, achando cavidades dentro da Grande Pirâmide que nos confundem. O Dr. Mark Altwell tem investigado os mistérios no interior da pirâmide. Quando a Grande Pirâmide foi concluída, ela foi selada. Seu interior não foi criado para ser visitado, mas isso não durou. Ninguém sabe quem invadiu primeiro a Grande Pirâmide ou quando. A primeira exploração registrada ocorreu mais de 3.000 anos após sua construção. A maneira deles invadirem a pirâmide foi basicamente retalhando. Literalmente quebrando todas as coisas, usando lanças, até fogo, para quebrar a rocha e afastá-la. Usavam qualquer ferramenta de metal que tivessem, mas principalmente lanças e às vezes fogo, para tentar quebrar a rocha de forma eficaz e entrar na pirâmide. A essa altura, o grande império egípcio, governado por Khufu, já havia desaparecido há muito tempo. O Egito havia sido conquistado por potências estrangeiras repetidas vezes. Primeiro vieram os persas no século 6 a.C. Depois foram as forças de Alexandre o Grande. Em 30 a.C., o Egito foi anexado ao Império Romano e governado pelos Césares pelos próximos 600 anos, até ser conquistado pelo Califado Ortodoxo. A Grande Pirâmide testemunhou toda essa mudança, mas ao longo desses muitos séculos, não temos registro de ninguém que tenha entrado nela. Nada até o século IX. O governante do Califado Ortodoxo, Al-Mamun, ordenou que seus homens abrissem um túnel para a Grande Pirâmide. Eles abriram caminho para o lado norte, aproximadamente 17 metros em costa acima. Foi um esforço substancial. Eles abriram um túnel de 27 metros de rocha. Depois de alguns metros, é muito difícil trabalhar removendo tantas pedras e pedregulhos gigantes na realidade. No entanto, eles foram capazes de passar por tudo isso, chegando a um ponto final. O que os homens de Al-Mamun encontraram quando saíram do túnel foi uma passagem. Era baixa e apertada. Quando os homens olharam para baixo, viram que a passagem estava bloqueada. 3 grandes pedras de granito fechavam a entrada. O que quer que estivesse do outro lado desse túnel estreito era uma coisa que os construtores da Grande Pirâmide queriam proteger. É claro que esses exploradores seguiram essa passagem. Andaram mais uns 30 metros se curvando, porque os tetos são muito baixos. E aí emergiram na Grande Galeria. Com paredes de granito finalmente unidos, a Grande Galeria se inclina para cima, cortando mais profundamente o coração da pirâmide. A Grande Galeria é um nome que engana um pouco. Na verdade, é uma passagem ascendente. Tem cerca de 46 metros de comprimento, 9 de profundidade e mais de 2 metros de largura. E, na verdade, não está decorada com nada. Os homens de Al-Mamun escalaram a galeria inclinada. Uma porta baixa levava a uma antecâmara, e além dela para a sala que os construtores da pirâmide tanto se esforçaram para proteger. Uma grande câmara, revestida de granito vermelho escuro e liso. Eles caminharam pela passagem que se conecta à grande câmara, chamada de Câmara do Rei. E encontraram um sarcófago, mas infelizmente ele estava vazio. Não havia absolutamente nada naquela sala, uma sala relativamente sem decoração com um grande sarcófago. Parece um lugar adequado para um rei. Devido ao seu tamanho e grande sarcófago, mas nenhum tesouro, não encontraram mais nada. Aí surge a pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu com o faraó, o seu corpo, a múmia, assim como o que aconteceu com os tesouros? Os enterros dos ricos egípcios antigos eram luxuosos. Um grande faraó como Khufu teria sido mumificado. Seu corpo envolto em bandagens de linho e colocado em um caixão ornamentado. Para acompanhá-lo na vida após a morte, tinha uma grande quantidade de tesouros, móveis e joias.
Assim, surgem duas teorias principais. Uma é claro que você vê uma câmara vazia que parece apropriada para um enterro, para um rei, um faraó, e não vê nada lá. Talvez tenham sido roubados, que os tesouros foram roubados, mas uma segunda ideia é que os antigos egípcios, é claro, sabiam que as tumbas seriam roubadas. Eles teriam provavelmente criado uma câmara falsa, ou um tipo de passagem falsa, por assim dizer, levando a uma câmara que não tem absolutamente nada. Ao longo dos séculos, outros exploradores foram mais a fundo nos interiores escuros e abafados da Grande Pirâmide. A grande sala com o sarcófago foi apelidada de Câmara do Rei. A Câmara da Rainha fica abaixo dela, conectada à grande galeria por um corredor horizontal. E em outra passagem abaixo da pirâmide, enterrada na própria rocha, está uma câmara subterrânea. Na maioria das pirâmides, você tem uma câmara mortuária que geralmente fica embaixo da entrada, até subterrânea. Isso deriva da velha tradição das mastabas, as antigas tumbas pré-faraônicas, que geralmente eram subterrâneas. O que é estranho sobre a Grande Pirâmide é que você tem uma câmara superior onde você acha que talvez o faraó possa estar enterrado. Então, isso é bem diferente das outras pirâmides. O propósito de todas essas salas na pirâmide de Khufu é misterioso. Se assumirmos que a Câmara do Rei era a câmara mortuária, para que serviam as outras? A câmara subterrânea está claramente inacabada e não tinha uma rainha na Câmara da Rainha. Era só um nome dado para ela. E esse não é o único mistério. Tanto na Câmara do Rei quanto na Câmara da Rainha, passagens estreitas desaparecem no interior da pirâmide das paredes norte e sul. Há passagens na Câmara do Rei que se estendem até o exterior da pirâmide. Existem também os túneis estreitos descobertos pelo engenheiro Charles Piazzi Smythe em 1872. O objetivo dessas passagens continua deixando os cientistas perplexos. O que é muito estranho nisso é que as passagens não parecem ter nenhuma conexão com o exterior. Parecem pequenos túneis que atravessam a pirâmide, mas misteriosamente terminam ou alcançam o que parece ser uma porta ou talvez uma espécie de passagem. Não sabemos exatamente para onde vão essas passagens. Em 1993, uma equipe de arqueólogos alemães enviou um robô 63 metros acima da passagem na parede sul da Câmara da Rainha. Uma das vezes que enviaram esses robôs foram mais longe, cerca de 63 metros acima da passagem na Câmara da Rainha. E viram uma porta ou espécie de passagem bloqueada por um bloco de calcário, mas com duas dobradiças. Dobradiças de cobre que parecem estar ligadas ao resto da pirâmide. Alguma coisa deveria passar por ali. Esse bloco não era o calcário bruto que compõe a maior parte da pirâmide. Era o calcário branco de Tura, um material de alta qualidade que decorava a parte externa da pirâmide. Mas por que foi usado aqui e o propósito das dobradiças de cobre confundiu os arqueólogos? Projetos posteriores tentaram resolver o mistério. Robôs mais avançados subiram na passagem. Eles foram ainda mais longe, fazendo um pequeno buraco na porta de pedra. Os cientistas conseguiram fotografar o outro lado. Acharam outra passagem potencial. Ela não termina totalmente, mas misteriosamente tem outra passagem que leva a outro lugar, além de inscrições e o que parecem decorações com tinta. Fica claro que esse é algum tipo de passagem significativa por essas áreas. Mas para que foram usadas já não fica claro. Não temos a resposta. A passagem pode continuar, pode ter outras câmaras. Até sinais da rampa interna do Rudan. Elas foram construídas com um propósito em mente. Pode haver algum tipo de ritual ou motivo religioso. Na religião egípcia da época, um reino aquoso chamado Num ficava abaixo do solo e além das estrelas. Foram essas águas cósmicas que deram nova vida aos mortos, assim como a inundação anual do Nilo deu vida às terras do Egito. Tradicionalmente, os enterros egípcios eram subterrâneos no Num. Mas na Grande Pirâmide, a tumba do faraó estava no alto da estrutura, erguida acima da terra, acima do reino de Num. As águas cósmicas remontam ao mito da criação. No Antigo Egito, as próprias pirâmides deveriam ser como montes cobrindo alguma coisa, onde o mito da criação, de como a Terra surgiu, era um monte gigante com as águas cósmicas saindo dele. E talvez isso signifique que as passagens trouxeram água para as pirâmides e água para o enterro do faraó. E o faraó
É claro, se considerava um deus. Sendo um deus, você quer que a realidade se adapte a você. Teria sido um grande gesto, uma grande demonstração do quanto o faraó era poderoso. É possível que todas as câmeras da pirâmide tenham sido usadas como túmulos. Se o faraó Khufu morresse antes de seu monumento ser concluído, poderia ser colocado em uma das câmeras inferiores. O poço subterrâneo foi o primeiro a ser iniciado, mas foi abandonado inacabado assim que a Câmara da Rainha acima foi concluída. Em seguida, a Câmara do Rei ficou pronta ainda mais acima. O faraó ainda estava vivo nesse ponto, então a Câmara da Rainha, com suas passagens rituais apontando para o norte e o sul, não era mais necessária. E as duas passagens foram seladas e esquecidas até que um explorador apareceu. A busca continua. Em 2017, os cientistas digitalizaram a Grande Pirâmide mais uma vez, usando imagens térmicas e medindo as variações dos raios cósmicos, conhecidos como muons. Eles fizeram uma descoberta notável. Evidência de outra câmara nunca vista antes, localizada acima da Grande Galeria. Seu tamanho exato e forma ainda são desconhecidos. Seu propósito é outro mistério. Parece que na vasta escuridão da Grande Pirâmide ainda há mais segredos a serem descobertos. Descobrimos que os trabalhadores da pirâmide não eram escravos, mas trabalharam juntos para construir um novo Egito. O local da Grande Pirâmide era mais do que só um canteiro grande de obras. Era um lugar de transformação social, para se envolver na construção de um monumento enorme. Não só para um líder individual, mas para toda a nação. Quer dizer, foi para a glória do Egito e cumpriu todas as crenças religiosas muito importantes que essa sociedade prezava. Exploramos como podem ter construído tal monumento. A ideia de que pessoas de 4.500 anos atrás eram mais inteligentes do que nós, que podiam construir estruturas que ainda não entendemos, é uma coisa que muitas pessoas não querem aceitar. E examinamos as razões por que fizeram isso. Eu acho que teria sido um milagre do período. Teria sido um grande gesto, uma demonstração do quanto o faraó era poderoso. Mas mesmo depois de séculos de exploração e pesquisa, a tumba de Khufu ainda mantém seus segredos. O trabalho de historiadores e cientistas continua para desvendar os mistérios da Grande Pirâmide e buscar a verdade. A Grande Pirâmide inspirou historiadores por gerações e vai continuar fazendo isso. Já aprendemos muito, mas há muito a aprender. É incrível como essa investigação está viva, 4.500 anos depois. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas o tempo todo. Acho que as respostas estão por aí. Vai ser uma aventura descobrir isso.